Olá, tudo bem? Eu gostaria de compartilhar um estudo, né? Um estudo sobre o elo perdido. Eu nomeei esse título, né, como elo perdido. Até o final nós iremos ver ao desenrolar desse estudo, né, na palavra de Deus, o que significa esse elo perdido. Muitas vezes nós cremos em Deus, nós professamos fé em Deus, nós fazemos obras, né? Nós buscamos fazer a vontade de Deus, mas um estudo a mais aprofundado da palavra de Deus, a gente percebe que se perdeu muita coisa. Na realidade, se perdeu algo muito importante sobre o reino de Deus, sobre a vitória em Cristo, né? Como nós podemos vencer as dificuldades desse mundo, as tentações, as provações, os pecados. E para nós vencermos, é necessário que nós entendemos algumas gemas da verdade. E essas gemas da verdade, da palavra de Deus, nós iremos ver agora uma dessas gemas, que, no meu entender, é o principal de todas. Mas nós cremos que nós vamos entender melhor sobre isso. Eu creio que a gente vai entender melhor sobre isso. Vamos lá. Abram suas Bíblias aí em Marcos, capítulo 10, versículo 15. Eu vou ler aqui, né? Eu gosto de mostrar os slides, porque as pessoas geralmente podem não ter uma Bíblia em mãos, né? Acessível. Cristo disse assim: Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Olha só que interessante. Eu grifei, né? Eu grifo, eu gosto de grifar essas partes da Bíblia para a gente conseguir entender melhor. São palavrinhas chaves que um pouco aqui, um pouco ali, né? Como as escrituras orientam, nós podemos entender melhor o significado das palavras. É receber o reino de Deus, de maneira nenhuma entrará nele. Nós compreendemos, estudando a palavra de Deus, e também o espírito de profecia, que o que seria receber o reino de Deus? Mas se não recebermos o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entraremos nele. Isso significa que o reino de Deus, o reino físico, ele depende de um recebimento do reino espiritual. O reino de Deus, ele é governado, logicamente, por um rei, né? Um reino tem um rei, e esse rei é Deus. E Deus governa esse reino. Não só o reino físico, mas também o reino espiritual. Que nós vamos ver onde que se encontra esse reino espiritual. Vamos lá. Lucas 17, versículo 20. Aqui uma imagem dos fariseus, uma imagem semelhante à dos fariseus, né? Diz assim: E sendo interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, ele respondeu e lhe disse: O reino de Deus não vem sob observação. Olha que interessante. O reino de Deus, os fariseus acreditavam que ia ser um reino físico. Até porque Cristo foi crucificado na cruz, também porque eles temiam, né, a capacidade de Cristo de estabelecer um reino, né, nesse mundo e destituí-los do poder. Mas Cristo colocou isso muito bem claro, que o reino de Deus ele não era físico, não era observável aos olhos. E no versículo 21 diz assim: e nem eles dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está dentro de vós. O que Jesus Cristo quis dizer com isso? Dentro de vós. Significava que esse reino ele era um reino espiritual, lógico, né? E que ele iria reinar o coração das pessoas. E como nós vimos no versículo anterior, que quem recebesse esse reino iria receber o reino físico, que não era naquele momento, mas numa
no futuro. Mas os judeus eles não compreenderam isso. E até hoje, o mundo evangélico como um todo professa fé em Deus, mas nega o poder desse reino, né? Porque esse reino, ele constitui, nós vamos ver que esse reino constitui o próprio Cristo em nós, a esperança da glória. É o que Paulo disse, né? Que não sou mais eu, mas Cristo em mim. E esse reino espiritual que é no nosso coração e nossa mente é governado por Deus. Nós seríamos súditos e servos governados por Deus. Isso que Cristo mostrava, esse é o evangelho do reino. Até porque o reino de Deus, esse reino espiritual, é necessário para que nós possamos vencer as tentações, as dificuldades, as ciladas de Satanás. Porque sem Cristo, verdadeiramente esse reino habitando em nosso coração, nossa mente, nossas paixões e sentimentos, eles não são subjugados. Por mais que você diga que, mas eu não tenho, tipo, vontade de matar, roubar, essas coisas. Tá, mas querendo ou não, nossos sentimentos, eles são lascívios. E enganoso é o coração do homem mais do que tudo. Então, para que entrasse nesse reino de celestial, físico, é necessário que haja esse acesso do reino espiritual, para que nós possamos realmente ser transformados pelo Espírito Santo. De fato, o recebimento do Espírito Santo é necessário que nós recebemos o reino de Deus, que seria Cristo em nós, esperança da glória. Mas eu estou já dando algumas complementações que a gente vai ver mais para frente. O que Cristo queria dizer com isso? O reino de Deus. Aqui nós vemos Mateus 6, versículo 13, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mais uma vez nós vemos que a declaração de Cristo, que buscai o reino de Deus, que é em nosso coração, e a sua justiça, que seria o reino de Deus em nós, que haverá dessa maneira a justiça imputada de Cristo, todas as coisas serão acrescentadas. E quando se fala todas as coisas, realmente, são todas as coisas, nós não sabemos, vocês vão ver aqui mais para frente, que tudo, todas as coisas são de fato acrescentadas. A superação dos nossos pecados, das nossas tentações, dos nossos medos, das nossas ansiedades, tudo isso é subjugado pelo reino de Deus em nós e a justiça de Cristo, porque nos próximos estudos nós vamos ver como foi essa justiça, o que é essa justiça, como essa justiça de fato ela é eficaz. E por que nós sabemos que de fato a justiça de Cristo é eficaz? Isso está tudo na Bíblia. Nós vamos ver certinho por que Cristo ele foi essa justiça imputada perfeita, e assim como ele venceu o mundo, nós também podemos vencer. Aqui nós vemos capítulo 16 de 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Aonde que o Espírito de Deus deveria habitar? Exatamente, em mim e em você. Com o Espírito de Deus habitando em nós, não há espaço para o mal. E esse é o meio de salvação. Romanos 8, versículo 11, fala assim: se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, olha que interessante. Aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também viverá o vosso corpo mortal pelo seu Espírito
que em vós habita. Como nós podemos superar a morte? Como nós podemos superar a morte, assim como Cristo ressuscitou dos mortos e nós iremos nos deparar com a morte? Como que um ser humano poderá sobreviver, né? Como reviverá, como superará a morte? Romanos 8:11 diz exatamente isso, que o Espírito que habitou, que ressuscitou Jesus dos mortos, que foi Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo, também viverá o vosso corpo mortal. Nós seremos ressuscitados para a honra e glória de Deus, pelo seu Espírito que vos habita. Se nós morrermos, viermos a enfrentarmos a morte sem o Espírito de Deus, as Escrituras elas são verdadeiras e elas testificam de Cristo. E, logicamente, se a palavra de Deus é verdadeira, nós cremos na palavra de Deus, ela irá acontecer. Então, se o Espírito de Deus habita em mim, irei ser ressuscitado para a honra e glória de Deus. Essa é a esperança da glória. Olha só, Mateus 5, versículo 3 diz: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 11, 29 diz assim: Tome sobre vocês o meu jugo e aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Cristo disse que aprendei dele, que ele é manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso em suas almas. Bem-aventurados os humildes de espírito. Quem são os humildes de espíritos? Que no versículo anterior ali nós vemos. Os que aprenderam de Cristo. E esse Espírito de Cristo, porque deles é o reino dos céus. Mais uma vez nós vemos que Cristo, as características, os frutos que Cristo demonstrou, quando nós temos Cristo em nós, em nosso coração, em nossa mente, e recebemos o reino celestial em nós, aí nós aprendemos a ser mansos e humildes de coração. E aí, bem-aventurados são essas pessoas humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Incrível, né? Esse é o evangelho do reino de Deus. Isso que deveria ser pregado a todas as nações, a todas as tribos, línguas, povos. E em nome de Jesus, que você que está assistindo isso, tenha essa compreensão. E Cristo, ele é acessível. Isso é o evangelho. Salmos 5, versículo 4. Olha que interessante. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça. Contigo o mal não pode habitar. Se Cristo e a Trindade, João 14, 23, diz que habitará, fará morada, Pai, Filho e Espírito Santo, faremos morada, quando se refere isso nessa promessa de Deus, é possível que o ser humano ainda continue uma vida de pecados? Não, porque contigo o mal não pode habitar. Olha que promessa. E isso de fato é salvação. Isso de fato é salvação. Mateus 23, capítulo 23, versículo 21. O que jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. Se Cristo habita em mim, meu juramento é o quê? Minhas palavras. Então, Cristo habitará em mim. Eu irei proferir palavras, pois é que o meu juramento, as minhas palavras, eu juro pelo templo, que é a minha habitação, a alma, o espírito, a mente, o coração.
Então, quando eu professo palavras, porque juramento, eu juro pelas minhas palavras que o que eu estou falando é verdade. O juramento seria as palavras proferidas por uma pessoa. Quando ela profere palavras, ela profere de seu templo, do seu coração, da sua mente. E quando ela profere isso, ela profere por aquele que habita nela. Isso é incrível, né? E essa habitação, ou ela é de Deus, ou ela é de Satanás. Não existe meio termo. Você fala assim, mas eu sou ateu, eu não creio nessas coisas. Não, tudo bem. Mas perante a palavra de Deus, e você não é isento de escolha nesse sentido espiritual. Você pode tomar suas decisões, suas atitudes, você é livre para fazer o que quer. Mas o espírito de alguém vai governar você. Ou pode ser o espírito de Deus ou não. Então, isso é interessante, porque aqui Jesus se refere que quando os judeus juravam, falavam por eles, juravam por eles juravam pelo espírito que habitava neles. E qual que era o espírito que crucificou Cristo? É um questionamento importante. Será que hoje os líderes ou os doutores da lei, será que eles têm o espírito de Deus? Ou será que eles juram por eles ou pelo templo do que habita neles? É algo importante se perguntar. Mateus 23, capítulo 23, versículo 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas internamente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Viu? Muitas vezes nós temos uma aparência exterior de que nós somos justos perante os homens, mas muitas vezes podemos ser sepulcros caiados e dentro de nós habitar só a morte. Então, isso é interessante. Existe uma profundidade, enganoso é o coração do homem mais do que tudo. Será que de fato minhas palavras realmente são incumbidas de Cristo ou não? Sendo assim, nós somos uma habitação, casa, templo. Como lemos na palavra, quando juramos ou proferimos uma sentença ou agimos, fazemos de acordo com o espírito que assim nos habita. Não necessariamente o espírito de Deus. Podemos até ter aparência. Segundo Timóteo 3:5 diz assim: tendo forma de piedade, mas, negando-lhe, entretanto, o poder, foge desses também. Segundo Timóteo 3:5 fala algo muito interessante. Se vocês lerem o capítulo 3, vocês vão ver que ali tem uma sequência, até chegar nesse versículo, que são pessoas que praticam iniquidade, ira, blasfêmia, mentira. E também chega nesse versículo que fala, tendo forma de piedade, ou seja, de bondade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Fugiai destes. Esse poder, querido amigo, é o reino celestial. O inimigo ele pode criar até mesmo uma falsa ilusão na nossa mente que o que nós estamos fazendo realmente é piedoso, bondoso. Olha como essa pessoa é piedosa, ela é bondosa. Mas, de fato, essa pessoa pode estar negando o poder de Deus. Então, a recomendação é foge destes, também destes. Olha que aqui cortou um pouco, mas é a maravilhosa graça de Deus, página 116. Diz assim, do Espírito de Profecia, nosso coração é ímpio. Isso é
uma afirmação. Nosso coração é ímpio e não o podemos transformar. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. Olha só, educação, cultura, exercício da sua vontade, os esforços humanos, todos têm sua devida esfera de ação, mas neste caso são impotentes. O que é impotente? Transformar o seu coração. Podemos, continuando, poderão levar a um procedimento externamente correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. Isso é a pura verdade. Quantas vezes a gente já tentou, né? Falo isso. Quantas vezes você já tentou mudar seu coração? Falar assim, Senhor, eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e se apoia nas suas próprias palavras e nas suas próprias promessas. Mas você não consegue purificar seu coração. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Muitas vezes, nós somos ensinados que a gente tem que buscar santificação, 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 né? Não só no meio adventista, mas também em todos os meios, né, evangélicos. Nós temos que buscar santificação, santificação, santificação. Nós temos que fazer isso, fazer aquilo. E muitas vezes nós estamos nos apoiando em obras ou palavras humanas, né? Mas o que seria esse poder que proceda do alto? Nós vamos ver mais para frente que esse poder é Cristo. O único poder que realmente Deus não dá seu poder às pessoas. Ele dá a Cristo a essas pessoas. E Cristo em nós é que opera todo o trabalho, todo o fazer e o agir. Quando nós recebemos a justificação pela fé, nós recebemos esse poder. Mas esse poder não é nosso. Na realidade, é Cristo em nós. E a santificação é Cristo em nós operando todo o processo de santificação. Não há função humana. Por isso que é impossível o ser humano mudar o seu coração. Por mais que sua vontade, esforço humano, tudo isso tem sua esfera de ação. Mas quando se trata do coração, uma mudança de caráter e um nascimento espiritual, não é humano. Isso é um trabalho espiritual. Isso é um trabalho de Deus em nós. E muitas vezes nós queremos nos colocar no lugar de Deus e usurpar o seu trono, o que nem Cristo fez. E nós somos petulantes a esse ponto de querermos. Mas não há capacidade humana para isso. João 3, versículo 3 diz: Respondeu-lhe Jesus, dizendo: na verdade, eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não poderá ver o reino de Deus. Se não nascer de novo, se nós não nascermos de novo, nós não podemos ver o reino de Deus. E esse nascer de novo, irmãos, não é só no sentido batismo nas águas, mas esse nascer de novo é espiritual, é a justificação pela fé. Sem a justificação pela fé, Cristo em nós, a esperança da glória, é impossível. Por isso que Cristo disse, para o homem é impossível entrar no reino, é se salvar. Mas para Deus nada é impossível. Impossível. Para Deus nada é impossível. O único meio de salvação está em Deus. Não está no ser humano. E nem em obra humana. 1 Coríntios 4, versículo 20. Porque
O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Se você ler as palavras de Deus, a palavra de Deus buscando apenas palavras, saiba que não é esse o objetivo. A palavra de Deus, Cristo, a palavra de Deus, ele consiste em poder. E esse poder é Cristo. Esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, à santidade. Então, meu amigo, o único meio de salvação está em Cristo. E a sua graça, unicamente, que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, à santidade. Aonde que nós, como que nós conseguimos buscar a santidade, ou encontrar a santidade ou a santificação, que é, consequentemente, a observância de todos os mandamentos de Deus. É através de Cristo. Cristo, nós somos reavivados por sua palavra e a sua graça. Ela é imputada a nós. O poder de Deus é imputado de Cristo, a sua vida, a sua santidade é imputada a nós e nós somos redimidos perante Deus. E dessa maneira nós somos constituídos filhos de Deus através da graça de Cristo na cruz do Calvário. Patriarcas e profetas, isso é muito interessante. Página 9. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com seus grandes princípios de justiça. E olha só, o governo de Deus, ele tem que estar alinhado, nós alinhados em perfeita harmonia com os grandes princípios de justiça. Por isso que Cristo em nós é a esperança da glória, porque sem Cristo não há justiça em nós. Nossas obras são para Deus trapos de imundícia. Então, como nós vamos habitar em um reino que é governado pela justiça de Deus e pela lei do amor, sendo carnais? É impossível. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de sua apreciação de seu caráter. Como que nós podemos amar a Deus? É através de seu caráter. E como nós podemos ver o caráter de Deus? Cristo. Porque Cristo disse isso. Quem vê a mim vê o Pai. Ele veio para revelar o caráter do Pai. Porque essa foi a grande alegação de Satanás no céu. E é o princípio da rebelião. Foi contra o caráter de Deus. E Cristo veio para mostrar o seu caráter, o caráter de Deus. E nós contemplamos a Cristo e o caráter de Cristo. E com esse amor em Cristo e em Deus, consequentemente, é que nós realmente somos criaturas de serviço, de amor a Deus. Recebei na alma pela fé a incorruptível semente da palavra, e ela produzirá caráter e vida, à semelhança do caráter e vida de Deus. Aqui nós vemos nos escritos Parábolas de Jesus, página 11, segundo parágrafo. Recebei na alma pela fé e produzirá caráter. A palavra de Deus produzirá caráter e vida semelhante ao caráter e vida de Deus. Então, quando nós recebemos pela fé a palavra de Deus, que é Cristo, que está em 1 João 1, nós que lá vemos que 1 João 1,14, que a palavra se fez carne
Quando nós recebemos a semente, que é a palavra de Deus, que a palavra é Cristo, e produzirá caráter semelhante ao caráter de Cristo, que foi o caráter que nós podemos ver em toda a Escritura, que é o caráter de Deus, então produzirá frutos, porque nós estaremos ligados com a videira da vida. Olha que incrível. Então, se você quer ser salvo, e se você entende esse entendimento, que é o que é o último solo, né? O fértil é aquele que recebe a palavra e a entende, esse produzirá 30, 60, 100 vezes mais. O caráter de Deus, que é infinito. O caráter de Deus, o poder de Deus, ele é indissolúvel do seu caráter. Você não pode adquirir o poder de Deus sem adquirir o caráter de Cristo. E, claro, você tem que entender um pouco mais sobre a humanidade de Cristo, que vai ter um outro estudo bíblico que vou relatar sobre isso. Então, o poder de Deus, ele é indissolúvel do caráter. Por isso que Cristo, ele veio a essa terra e ele externalizou o caráter de Deus. E através desse poder do caráter proveniente de, de Deus, ele também tinha o poder de Deus e fez curas e milagres. Então, preste atenção. O caráter de Deus é indissolúvel. O poder de Deus é indissolúvel do seu caráter. Por isso que produzirá o caráter de Deus. E assim como Pedro fez curas e milagres, e os apóstolos também se fizeram, e todos os que receberam Cristo, eles exalavam ali o poder. E esse poder, ele não era destituído do caráter de Cristo e o caráter de Deus. Isso é algo muito interessante. E é algo que não é ensinado. E claro, né? Por que será, né? Nós sabemos por quê. Que Satanás não quer que isso se propague. Primeiros Escritos, página 366, ao considerar o pecador a lei, sua culpa se lhe torna clara, e ele impressiona a consciência. A lei de Deus, né? Quando nós vemos os 10 mandamentos, nós percebemos que a nossa culpa é clara. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós vemos que nós somos pecadores e destituídos da graça de Deus. E quando nós vemos isso, continua ali. E ele é condenado. Nós vemos que nós somos condenados por Deus. Até mesmo quando nós vemos, né, o contraste entre as escrituras e o caráter de Deus e o nosso. Quando nós vemos, né, nas escrituras os 10 mandamentos, nós vemos que nós ainda somos corruptos, lascivos, maus, sanguinários, mais amantes dos prazeres do mundo do que de Deus. Continuando. Seu único conforto e esperança encontra-os em olhar a cruz do Calvário. E essa esperança que eu estou passando em todos esses vídeos que estou gravando. Ao aventurar-se a crer nas promessas, essas promessas é a palavra de Deus, que é a promessa de salvação. Porque Cristo, ele foi o Cordeiro que veio remir os pecados do mundo. E está escrito. Então essa é uma promessa. Tomando a Deus em sua palavra. Olha só, tomando a Deus em sua palavra. Por isso que existe um estudo sobre a palavra de Deus, estudo sobre a fé, né? Vem-lhe a alma alívio e paz. Clama, Senhor, tu prometeste salvar todos que se achegam a ti em nome de teu Filho. Sou uma alma perdida, desajudada e sem esperança. Senhor, salva-me. Eu, eu pereço ou pereço. Sua fé se apoderará de Cristo e
e ele é justificado diante de Deus. Nós somos justificados perante de Deus através da fé. Por isso que se chama justificação pela fé. A fé proveniente que a palavra de Deus ela é viva e eficaz em nós e que Cristo habitará em nosso coração e nele, habitando em nós, nós somos justificados perante o Pai. Porque Cristo ele vem ao nosso coração e ele expurga, ele remove todos os nossos pecados, porque a justiça dele é imputada a nós. E os nossos pecados são colocados na cruz do Calvário. E nesse momento, de fato, Cristo morreu para mim. E ele pagou o preço dos meus pecados. E quando Cristo habita em nosso coração, aí nós somos justificados diante de Deus. E também tem uma escritura que diz que nós somos, dessa maneira, nós temos paz para com Deus. Se eu não me engano, é Romanos, que Paulo diz, através da justificação pela fé. Filipenses 3:9, e seja achado nele, não tenho, olha só, e sendo achado nele, não tenho a minha justiça, que vem da lei, mas a que vem da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Hebreus 8:10 e 11, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre seu coração as inscreverei, e eu serei seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Hebreus 8:10 e 11. Essa é a promessa de Deus quando nós somos justificados pela fé, que Deus escreverá suas leis em nosso coração. E a partir desse momento nós seguiremos todas as leis de Deus, os mandamentos de Deus. Porque esses mandamentos são de Deus, são representação do caráter de Deus. Sem Cristo e Deus escrevendo ele em nossos corações, olhando para a lei sempre vai me condenar. Mas a lei não irá me condenar uma vez que ele escreverá a lei no meu coração. E nós seremos pedras vivas, não aquela pedra escrita pelo dedo de Deus, uma pedra morta, mas em meu coração seria uma pedra viva, que a lei de Deus habitará em mim. E assim como Cristo, ele não veio para abolir a lei, mas sim ele veio para confirmar a lei, nós seremos justificados pela fé. A justificação pela fé consiste em crer na promessa de Deus, no pacto eterno, de que nós, dessa maneira, de fato, somos reconstituídos como filhos de Deus, não mais filhos da ira, mas agora filhos de Deus, e que porque Deus vai escrever a sua lei em nossos corações. Sem Cristo e sem a cruz do Calvário, é impossível acessarmos a isso. E se nós crermos que podemos seguir as leis, nós estaremos tão errados quanto os judeus naquela época. E também de outra forma, que se você acredita que você só é justificado e você não acredita na palavra de Deus, que ela é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, capaz de discernir os pensamentos do coração, e que essa palavra de Deus ela pode executar em você, você não crê em Deus como um criador e que ele pode criar isso em seu coração. Obviamente, você também não tem fé em Deus. Então, a justificação pela fé consiste em isso. Não é por obra, mas é pela fé em Deus, que a justificação vem da cruz, de Cristo. E nela, e Deus imprime em nós todo o seu querer e todo o seu realizar. Jesus disse, tenha fé em Deus. E tudo isso, meus queridos, é fé. Fé. Fé na tua palavra, fé na palavra dele, fé na palavra de Deus, fé
sermos justificados na cruz pela fé em Cristo, fé que Cristo foi perfeito e que em Cristo ele carregou todos os meus pecados, fé que ele pode me conceder a santidade dele, fé de que sou restaurado diante dos olhos de Deus, fé que a palavra dele se executa em mim, fé que ele escreverá as leis em nosso coração, fé que ele vai nos salvar dos nossos pecados, fé que Deus pode tudo e que para ele nada é impossível. Isso é fé. Fé em Deus. Nós colocamos fé em tudo, em nós, na igreja, no pastor, no ancião, no influenciador do YouTube, no fulano de tal, naquele que tem mestrado, tem doutorado, tem teologia, faz isso, faz aquilo, mas em fé em Deus nós não temos. Infelizmente, esse é o mal que assola o mundo. Será que quando Deus vier, será que quando Cristo vier, encontrará fé na terra? Esse é um questionamento que eu faço. Será que Deus encontrará fé na terra? Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, da humanidade. Se nós não nos entregarmos, de fato, com fé em Deus, nós não veremos o reino físico, porque nós não aceitamos o reino espiritual. Então, meu querido amigo, de coração, ore a Deus para que Deus possa lhe guiar e que você possa desenvolver fé no autor e consumador da fé, que é Cristo, e que ele sim pode te salvar de si mesmo. Pastor, líder de igreja, padre, bispo, não salva. De acordo com as Escrituras, a fé nas Escrituras é Cristo e é Deus.